Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um Time to Talk by LM, o seu canal do empreendedorismo. Hoje o nosso convidado é o engenheiro civil Akira Kumagai. Eu fiz questão de trazer ele para o nosso canal porque ele está trazendo dois segmentos novos que a gente não tem essa entrevista ainda. Primeiro na área de engenharia, então a gente vai conversar um pouquinho como ficou, nessa pandemia, e também uma outra sacada que o Akira teve antes até da pandemia, mas se aprofundou. Mas é isso eu não vou contar ainda para vocês, tá? Então bem-vindo ao nosso canal, Akira. Muito obrigado pela oportunidade, Cláudia. E fico muito feliz em ter sido convidado para dar essa entrevista no teu canal. Ah, que legal! Então, para a gente dar continuidade, vamos fazer a nossa pergunta, que a gente sempre faz para o empreendedor. Como que tu chegou a começar a empreender? Ou seja, sempre foi empreendedor ou tu começou a tua vida de carteira assinada? Conta um pouquinho para nós. Eu comecei minha vida de carteira assinada. Eu morava numa cidade do interior, Butiá, e lá aos 14 anos eu fui menor estagiário do Banco do Brasil, que era na época um dos empregos preferidos assim dos adolescentes, porque dava uma oportunidade de trabalhar num ambiente muito agradável, E organizado também, Sim, nos anos 90, o banco ele tinha é bem diferente do que é hoje, Não existia todo esse aparato informático. E aí sim, eu comecei lá, trabalhei até 17 anos aproximadamente, aí quando eu passei no vestibular acabei indo para Porto Alegre. Aí, paralelo aos meus estudos, eu fui estagiário durante um tempo. E próximo da finalização da faculdade, eu já fui efetivado nessa empresa ao qual eu era estagiário. E posteriormente surgiu a oportunidade para eu me tornar empreendedor para fazer o que a empresa fazia, porque eles iriam fazer um desligamento da atividade ao qual eles estavam atuando. E o dono dessa empresa tinha interesses conflitantes junto com a empresa, digamos assim, sede, ou a empresa ao qual ele era uma imobiliária, Então essa imobiliária tinha uma empresa de engenharia, só que chegou um ponto que começou a se tornar muito conflitante oferecer o serviço para os clientes, sendo imobiliária e tendo a empresa de engenharia. E aí ele optou por encerrar essa empresa e me deu a oportunidade de criar a minha empresa, e eu tive sorte, de começar já com uma carteira de clientes, que é algo bem raro nesse ramo, ou como eu acho que qualquer ramo, Sim. Então se já começa com uma carteira de clientes facilita bastante. Então foi lá em 2005 que eu dei início nessas atividades, claro, focado numa área totalmente diferente do que hoje eu atuo, Mas foi ali, a partir de 2005. Nessa época, então, era a parte de imobiliária. Nós fazíamos a manutenção de imóveis e condomínios, E é uma área onde a gente continua atuando, um pouco menos do que antes, ou melhor, bem menos do que antes, mas foi a partir dali que começou o meu empreendedorismo, Legal. E de repente, nessa época, tu não te enxergava ainda empreendedor, foi com essa mãozinha, de repente, Porque a gente às vezes nunca sabe, Às vezes a gente está trabalhando, mas não recebe uma oportunidade e vai ficando, Sim. No serviço, a oportunidade surgiu e eu achei o momento certo para dar início a uma ideia que eu já tinha, E às vezes tu não, tem que aproveitar mesmo que não esteja no melhor momento para assumir aquela atividade. Aí, claro, tu vai se aperfeiçoando já com o processo em andamento, mas como eu falei, não podia deixar passar essa oportunidade. Sim. E a empresa do Akira é a RK Soluções em Obras e é especialista na parte residencial e corporativa, e agora tu tá mais focado na área da saúde, Sim, a gente acabou durante todo esse tempo, já fazem quase 15 anos. Nós temos alguns clientes corporativos, redes de clínicas médicas e odontológicas, e nós começamos a atuar já faz algum tempo dentro desse ramo, dessa atividade que está em franca expansão no Brasil, Então a gente tem uma deficiência muito grande na área da saúde, tanto médica quanto odontológica. Aí eu falo de Brasil, não é só o Rio Grande do Sul. E então, se tu puderes observar, Porto Alegre tem várias redes, se tu fores em outros municípios, de repente outras regiões do país, tu nota que isso está praticamente, todo mês está brotando uma clínica,
ou melhor, uma rede, né? Então, como farmácia, assim, isso aí está se transformando em algo, um negócio muito rentável. Então, a gente resolveu aproveitar essa oportunidade que surgiu. E aí nós começamos a atuar aqui no Rio Grande do Sul e depois expandimos um pouco mais, né, até São Paulo, né, onde a gente já fez alguns trabalhos por lá. E a tua vida fica viajando muito? Sim, antes da pandemia muito mais. Né? Esse foi um ramo em que, já entrando, né, no assunto pandemia, foi um ramo que foi afetado, como todos os outros, mas ele não foi tão afetado, porque se puderes observar, praticamente todos os decretos liberava a abertura de clínicas odontológicas, que era do ramo da saúde, né, e clínicas médicas. Né? Claro que no início havia uma incerteza muito grande, então os empresários eles não sabiam muito bem o que ia acontecer. Então no início realmente parou, os investimentos sem dúvida nenhuma, né, o que estava em andamento parou e o que iria ser investido foi postergado. Ou seja, durante umas 3 semanas assim, foi uma paralisação completa. E como nós tínhamos obras em diferentes municípios, aí tu tinha que, além de ver o decreto estadual, tinha que ver o decreto municipal. Né? Então, tu tinha que estar meio que por dentro das leis. Né? Então, mas se tu fores comparar com a construção civil convencional, acho que a gente teve um pouco menos de impacto. Né? Porque logo depois desse período já foi retomado, né? Ao menos para finalizar o que já estava em andamento. E a partir de julho, agosto, eles já começaram a retomar projetos de investimento e agora está bem mais... Não está como antes, mas a perspectiva é que retome, porque, afinal de contas, existe uma demanda reprimida, né? Sim. A gente viu nessa parte da construção civil, né? E também nas pequenas reformas dos próprios escritórios e das residências, acho que pelas pessoas ficarem em casa, em home office, enfim, começaram a surgir ideias de reformas. Exato. Então a gente começou a ver, primeiro, a falta do material de construção. Sim. E inclusive mão de obra, né? Exato. Foi bem... nós estamos agora enfrentando um problema, eu falo nós, toda a cadeia, né, produtiva. Eu falando mais da construção civil, que é a falta de matéria-prima. Porque houve uma paralisação nas fábricas e agora com a retomada houve aumento do consumo, da demanda. Porém, as fábricas não estão conseguindo dar conta dessa demanda. Ou seja, então, provavelmente tu já deve ter lido em algum site, né, o que está faltando, o que vai faltar. E também está coincidindo com o final do ano, né, que normalmente é férias nas fábricas, né? No mês de dezembro eles fazem ali próximo do Natal, até depois do Ano Novo. As férias coletivas. Exatamente, as férias coletivas. E então a gente já está com alguns problemas aí, PVC. E aí, claro, se tu for olhar, hoje tem muito material que tu utiliza o PVC, tu vai ter problema de cabos elétricos, vai ter problema de tubulação, de esquadrias. Aí começa. Bem o começo da obra, né? Né? Então, assim como a gente trabalha muito com acabamento, né? Então isso aí é algo que acaba impactando. Isso eu estou citando apenas um material, né? Claro. Mas se fores pesquisar, tu vai ver que tá tendo problema de outros materiais, aço. E provavelmente também tudo que ocorrer agora de novos estoques vão vir com o preço super reajustado, né? Esse também é um problema. É um problema... tá bem complicado. Porque já é fechado, não sei, né? Mas acho que é meio que fechado o preço, né? dos projetos. A partir do momento que tu fecha. Né? Aí tem que ficar, né? Então aí. Complicado. Tu tem que tentar compensar de algum outro lugar, né? Mas claro, o contrato fechado é fechado, né? Sim. Mas só para ter uma ideia, o cobre, que que a gente utiliza para rede elétrica, houve um aumento desse ano superior a 100%, né? Nossa. Então, foi uma base. Esse é só um produto, né? Sim. Agora... daí fica bem complicado. Nossa. Bom, agora então, né, que eu falei para vocês que eu ia deixar pro fim, né? Bem interessante que, não sei se a Akira vai concordar comigo, mas eu acho que vai, todo engenheiro ama números, né? Sim, Porque passa por cálculo 1, 2, 3, umas coisas horríveis na faculdade, né? Pode até não amar tanto, mas vai ter que enfrentar. Exatamente. Não tem escapatória. Exatamente. E talvez, ele vai contar para nós que, por essa adoração por números, né?
o Akira, ele é um grande estudioso na parte de investimentos, né? Sim. Então eu queria saber da onde que veio essa paixão por esse estudo, se foi para, de repente, tu cuidar do teu próprio dinheiro, ou foi uma curiosidade, né? Eu queria que tu contasse para nós. Isso surgiu já faz algum tempo, né, em 2005, onde eu iniciei os estudos na área financeira, né, voltado à Bolsa de Valores. Pelas atividades principais, né, que é o meu ramo, acabei abandonando durante um período. Voltei aproximadamente há 3 anos. E como eu te falei, nós tivemos um tempo aí ocioso, né, e diminuição de demanda. Então sobrou mais tempo e aí era algo que eu tinha muita vontade de estudar, de retomar, digamos assim. E então, como a gente acabou ficando mais em casa, né, como todos, né, em virtude da pandemia, foi algo que eu retomei, né, os estudos dentro da renda variável, né. Claro, tu acaba passando pela renda fixa, né, e o que eu venho fazendo é para os meus investimentos, né. Sim. Porque nós tivemos assim por conta de políticas econômicas, a gente teve uma redução da taxa de juros que acabou impactando o rendimento dos investimentos em renda fixa, poupança, CDI. Então, o que aconteceu? A gente acabou, hoje por exemplo, a gente está com uma taxa de juros aí de 2%, fixada faz muito tempo pelo Copom, faz com que a gente tenha, por exemplo, um rendimento anual da poupança em torno de 1,4%, né? Então, se tu fores olhar, a gente acabou falando da inflação, acho que é muito acima disso, né? Sim. Então, se tu deixar o dinheiro na poupança, acaba perdendo para a inflação, né? Claro. Então, a gente, tendo essa visão, né, de presente, futuro, que eu acho que vai se manter durante muito tempo, uma taxa de juros baixa, né, recorde no Brasil, né, porque, então isso aí faz com que haja uma migração em massa da renda fixa para a renda variável. Hoje a gente, vamos comparar, claro, até a comparação é um pouco desigual, mas a gente sempre toma como referência os Estados Unidos, né? Mas hoje no Brasil a gente tem em torno de 1,5% da população investindo em renda variável, na Bolsa de Valores, né? Nos Estados Unidos a gente está falando em torno de 55%, né? Outra pegada. Então dá para a gente ter uma pequena comparação do que a gente está falando, né? Tem muito a crescer, né? E se as taxas, tudo indica que sim, o governo vai manter essa política econômica se manterem baixas, eu acho que as pessoas, ou investindo em fundos, ou investindo por conta própria, vão acabar migrando para a renda variável. Entendi. Mas ainda tem um medo, né? As pessoas, né? Porque tem 2 tipos, né? Tem a pessoa igual a ti, que é estudioso, faz para ti mesmo, né? Enfim. Mas tem aquele que demanda para um profissional fazer. Sim. Né? E na verdade tem a terceira pessoa é aquela que tem a vontade, mas morre de medo. Sim. Mesmo que ela for fazer sozinho ou um outro profissional. E daí ela pensa assim, mas isso é de risco, não é de risco, ou fica analisando todo dia se o dinheiro subiu, daí desce, daí... né? Eu acho que complicado. Eu acho que a renda variável, como o nome já diz, né, ela existe variações e riscos. Sim. Né? Se tu não quer ter risco, deixa na poupança, CDI, mas tu já sabe o que vai render. Sim, né? o que vai acontecer. Botar R$1.000 vai dar em torno aí de com inflação 20 e poucos reais ao ano, né? Então tu tem uma ideia de que isso aí é ínfimo, né? Mas sim, eu acho que tu tens que primeiro saber que tipo de investidor que tu é, né? Se tu não está precisando daquele dinheiro por um bom período de tempo, eu acho que é interessante. E se tu tem tempo ou não de tu cuidar daquilo. Se não tem tempo, tu pode colocar num fundo, né? Existem fundos que tu pode contratar, fundos do banco que tu já possui conta corrente. Agora, se tu quiser atuar por conta própria, tu tem que analisar, como eu falei anteriormente, né? Se tu tens um perfil de longo prazo, se tu é uma pessoa ansiosa, como tu falaste, olhando dinheiro todo dia, né? Então acho que isso aí primeiro tem que saber o teu perfil, né? Sim. E segundo, se tu tiveres um controle do teu risco, toda vez que tu entra numa operação, tem que saber, eu acho que a pessoa tem que saber o que quer ganhar e quanto ela está disposta a perder, porque é renda variável. Sim. Então, claro, nós temos um problema que tu falaste, né? Ela tem essa estigma, digamos, de ser muito arriscada, um cassino. Sim. Arriscado
né? Sem dúvida nenhuma, mas eu acho que quanto mais tu estuda, e se tu define o teu risco, tu sabe o que tu pode perder. E tu sabe, obviamente, né, aonde tu quer chegar. Acho que se tu partir desse princípio, acho que a tua chance de não se decepcionar é bem maior, né? Mas acho que não vai acontecer mais, né, do que acontecia no passado, né, que eu fico vendo também uns vídeos de investimento que vem esses investidores do passado, esses consultores, né, que, sei lá, no ano X lá eles colocaram e acabaram ficando mega ricos por causa da bolsa, né? Sim. Mas com a forma que está hoje, né, baixa, sobe, sobe e agora tá baixa. Né? Eu acho que isso não tem mais probabilidade, pelo menos aqui no Brasil, de acontecer, né? O que tu acha? A nossa bolsa, né, como eu havia falado, ela é muito fraca se for comparado com a bolsa americana e outras espalhadas aí ao redor do mundo. Nós temos um problema de liquidez, né? Nós não conseguimos fazer todas as operações em que, por exemplo, tu pode fazer nos Estados Unidos. No Brasil tem em torno de 300 empresas listadas na bolsa. E tem 100 empresas que têm uma certa liquidez, então é um terço. Né? No SP500 são 500 empresas. Né? Então a gente está, sem dúvida nenhuma, à mercê dos impactos econômicos globais, né? Como foi agora em março. Né? E talvez possa acontecer algo, não digo igual, mas um pouco parecido. Nós temos ainda a gente está, hoje, né, a gente está vivenciando um momento que a cada eleição americana acontece, impacta o mundo inteiro, né? Então vai haver volatilidade, sem dúvida nenhuma, né? Mas são coisas em que é difícil tu dizer, né, que não vai haver o que aconteceu em março, é muito difícil, né? Sim. Porque ali foi algo realmente incerto. Né, as economias realmente pararam, né, então o consumo parou, né, mas os incentivos fiscais e econômicos dos países foram muito grandes, né, Estados Unidos, Europa, principalmente Estados Unidos, né, injetou mais de 11 trilhões na economia e tá para vir um novo pacote, né, então tem muito dinheiro circulando, então eu acho que é muito difícil mesmo que haja um percalço agora dentro desse mês, digamos assim, ou pelo menos essa quinzena. Mas eu acho que é muito difícil que aconteça algo como aconteceu em março. Mas aqui no Brasil é um pouco mais instável, nós temos um ambiente político um pouco instável, né? Então nós teremos eleições daqui a 2 anos, né? Então vai haver algum tipo de volatilidade. E o investidor estrangeiro ele é um percentual muito alto na nossa bolsa, né? Então quando ele tira aquele recurso, como aconteceu boa parte desse ano, impacta. Só que como aquilo que nós havíamos falado, essa migração em massa da renda fixa para a renda variável, por incrível que pareça, essa enxurrada de pessoas físicas na bolsa, elas conseguiram suprir um pouco, ou melhor, suprir bastante esse saque, né, dos grandes fundos estrangeiros do Brasil. Então a gente quase neutralizou isso, né? Então, isso é uma coisa que, se não tivesse acontecido, eu acho que o impacto seria maior aqui no Brasil. Né? Nossa moeda está muito desvalorizada também, mas eu continuo achando que se as pessoas se educarem, né, se houver uma educação financeira, acho que nas escolas, né, e tirar um pouco aquela coisa de ser um monstro, a renda variável. Sim. Eu acho que as pessoas tendem a estudar, tendem a ter mais confiança e, às vezes, acreditar na empresa, né? Porque tu falaste, assim, ganhos absurdos, né? Existe oportunidade todo dia, praticamente. Todo dia tem, de segunda a sexta, não tem feriado, tem pregão, né? Então, a oportunidade está ali. Agora, sim, tem muitas empresas que tiveram valorizações astronômicas, que são provavelmente essas que tu citaste, Magazine Luiza, por exemplo, VEG, né? Então essas empresas realmente, né, foram ganhos astronômicos 4, 5 anos para cá, né? Mas é difícil hoje tu acreditar numa empresa que está custando, né, às vezes menos de R$1 a ação, achar que ela vai chegar a R$100, sim, né? Então é uma aposta, tu tem que estudar, porque na realidade, se tu vais, obviamente, atuar nisso, uma outra coisa importante é saber que tipo de investidor que tu é, né? Sim. Se tu vai fazer uma análise técnica, se tu vai fazer uma análise fundamentalista, existem outras formas, fluxo, enfim. Então é importante saber o teu perfil, mas eu acho que é importante estudar tudo e saber o que tu te enquadra. Claro. Né? Claro que eu acho que
tu não pode estar totalmente fora do contexto de notícias. Por exemplo, não pode estar... não pode não saber que hoje está acontecendo a eleição americana. Claro. Isso vai impactar em qualquer coisa, né? Então, esse tipo de coisa. Tem pessoas que não operam, não quer saber de notícia, opera gráfico. Mas eu acho que é importante tu saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Que aqui a gente teve um azar, porque com esse ambiente polarizado que a gente está desde a eleição, né? Isso impactou muito na Bolsa. Aí a gente não imaginava uma pandemia ainda, né? Sim. E ainda uma eleição americana já ali beliscando que sempre acontece algo aqui na Bolsa também para nós, né? A Bovespa ela atingiu a máxima histórica pouco antes da pandemia, né? Final do ano passado, começo desse ano. E ali em março, quando veio a pandemia, foi exatamente depois do carnaval, né? Que houve aquele crash, né? Isso. Foi uma coisa terrível. Nós podíamos ter uma recuperação bem melhor que nós tivemos se não tivesse esse ambiente que tu acabaste de citar. Né? Comparado com outros mercados emergentes, vamos comparar, né, laranjas com laranjas, né? A nossa recuperação ela foi bem mais lenta. É verdade. Tanto é que às vezes eu fico dando uma analisada lá na Bolsa, na parte dos Estados Unidos e aqui, né? Exatamente. Então, às vezes acontece um bafafá, né? Em qualquer lugar do mundo. A nossa, coitadinha, já dá uma queda. E os Estados Unidos, ele dá uma queda, mas o gráfico, ele não é, né? Ele vai assim, né? E o nosso... É bem diferente, né? Mas isso, como tu falou, é a força, né? Das potências, não tem nem como a gente... Sim. Os incentivos econômicos lá foram... Bom, realmente não tem como comparar, né? Sim. Né? É superior ao PIB brasileiro, né? Então, é lá onde eles imprimem dinheiro, né? Sim. Então, fica mais fácil de incentivar a economia. E como o mercado deles a força do mercado é o consumo, eles não podiam deixar o consumo ser tão afetado como foi, né? Então o incentivo ele foi muito grande para todos os setores. Então deve ter acompanhado né, os valores que as pessoas, né, que estavam recebendo, né, os desempregados, né, recebendo cheque em casa, né? Algumas vezes até pessoas que não precisavam, né? Porque realmente eles estavam distribuindo dinheiro de uma forma jamais vista, né? Sim. E tem mais dinheiro para vir depois da eleição. Qualquer um dos candidatos que venha a ganhar a eleição, eu acho que hoje não sai resultado, mas vamos dizer nessa semana, né? Sim. Já prometeu que vai ter mais incentivo, né? Então a economia é bem complicado de comparar com a nossa. É né? muito complicado. É. E me diz uma coisa, tu vai muito atrás desses youtubers, né? Que são consultores, investidores, que a gente sabe que tem muita dica, né? Claro que tem canais que não são confiáveis, mas tem outros que são confiáveis porque a gente sabe da onde vem esse consultor, vamos dizer assim. Tu te guia por eles ou tu é meio autodidata? Bom, junto com essa migração de renda fixa, né, de pessoa física para renda variável, para bolsa de valores, surgiu um negócio nessa pandemia, que foi os professores, os tutores, né, do mercado financeiro. Como tudo nesse meio, tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem charlatões. Então, a pessoa que está iniciando, ela pode ser pega por essas pessoas, tu gastar dinheiro ou tu perder dinheiro, que é pior ainda, perder teu patrimônio. Sim. Eu procuro ter uma visão um pouco mais técnica da coisa, que a matemática esteja, né, referendando aquele estudo, porque talvez até pela minha formação, né, aí acaba fazendo com que aquilo faça sentido, né? Claro. Eu acho que quando o mercado ali a partir de abril, né, vamos dizer assim, ali depois do Moro Day, que foi um dia que realmente impactou, depois da pandemia ainda teve esse episódio, foi no meio do pregão, né? A bolsa subiu praticamente exponencial até julho, tá? Então o que aconteceu? Julho, mês de agosto, o que aconteceu?
é difícil errar, né? Quando a bolsa está subindo. Aí todo mundo é especialista, né? Sim. Praticamente bota o dinheiro ali e retira dali a poucos dias com lucro. Olha só quanto eu ganhei comparado com a renda fixa, né? Agora, a partir de julho, agosto, ali, quando a coisa começou a andar de lado, e já mês passado também retrasado, além deu uma queda, né? Aí já é complicado. Aí as pessoas muitos desses ou melhor, estava todo mundo acertando, né? Que era fácil, era direcional. Aí a coisa já mudou de figura, né? Então aí tu precisou, né? Isso aí eu me incluo, né? Precisou estudar muito mais. Porque ganhar em mercados direcionais é muito fácil, né? Claro. É mais fácil, digamos assim, né? Se está só subindo ou se está só descendo, tu tem uma direção. Agora, quando ela está andando de lado, quando ela faz um zigue-zague, como tu falaste, olhando no gráfico, aí é bem mais difícil, né? Então tá, Kira, pra gente terminar, então, eu queria que tu falasse pro nosso empreendedor de casa alguma dica, né, que tu possa dar, porque nessa pandemia tem muita gente que ficou realmente sem recurso, de repente teve que tirar empréstimos para pagar suas contas, mas também tem aquele que conseguiu guardar os seus recursos, né, e agora ele tá numas assim, invisto, não invisto, ou faço uma reforma, ou invisto no meu negócio. Claro. Eu queria que tu desse uma dica aí, o que tu pensa disso? Olha, depende muito do rendimento que tu objetiva dentro desse recurso que tu possui, né? Se é um excedente, eu acho que o excedente ele pode ser investido, desde que o teu negócio não gere um retorno maior do que esse que tu queres investir. Vamos falar de renda variável. Eu acho que se a pessoa nunca investiu, eu acho que uma parte deve ser mantida em renda fixa, de repente um fundo imobiliário, né? E aí a outra parte, sim, investir em renda variável, e dentro disso existem várias formas de investir dentro da renda variável, com mais ou menos exposição. Não acho que seja interessante alavancar, né? E estudar, né? Acho que começar do início, não pular etapas, entender o que se enquadra mais no perfil de cada um, como eu havia falado anteriormente, e dentro daquilo que tu encontrou como sendo bom para ti, como sendo teu perfil, te aprofundar e estudar. Durante o período de estudos, pode ser que tu analise outras formas de operações que vão se enquadrar dentro do teu perfil de risco. Acho que é isso que poderia dar de dicas, digamos assim. E acreditar no feeling, né? Porque às vezes tu tá no estudo e tu tem uma dica de um consultor, enfim, mas tu tem o teu feeling, tu estudou, né? Sim. E daí quando tu vai por ti, às vezes tu te dá melhor. Né? Isso é importante. Né? Lá em casa eu tenho esse exemplo, por isso que eu falei. Sim. Aconteceu. Que bom. Então tá, Kira, te agradeço mais uma vez, né, ter participado do nosso programa. E eu queria que tu deixasse o contato da tua empresa, né? Muito obrigado pela oportunidade. A nossa empresa é RK Soluções em Obras. O telefone para contato é o 51 99 314 0331. Nós, como eu falei, atuamos aqui no Rio Grande do Sul e outros estados, né, dentro dessa área de clínicas médicas e odontológicas. Então tá, pessoal. Então até mais um Time to Talk by LM, seu canal do empreendedorismo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like. Até semana que vem. Tchau, tchau.